Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula e hoje falaremos sobre razão. Razão é a divisão entre dois números. Toda divisão pode ser escrita na forma de fração. Daí a gente deduz que toda razão representa uma fração. Exemplo 1. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre a idade de Pedro e Josefa? Então, no nosso problema, nos dá a idade de Pedro e a idade de Josefa. Pedro tem 30 anos e Josefa 45. E a questão pede a razão entre essas idades, entre as idades de Pedro e Josefa. Como a gente viu, toda razão pode ser escrita em forma de fração. Logo, eu vou criar a razão entre a idade de Pedro e Josefa. Vou representar essas idades em forma de fração, sempre na ordem que vem no enunciado. Se primeiro falou da idade de Pedro e depois de Josefa, então eu vou ter que fazer a idade de Pedro, que é 30 anos, sobre a idade de Josefa, que é 45 anos. Eu escrevi aqui a minha razão, mas toda fração ela deve ser simplificada. Então, a gente vai simplificar essa fração por 5. Vamos escolher um número que divida o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, ou seja, o numerador e o denominador. Então, eu escolhi 5. 30 dividido por 5 é 6. E 45 dividido por 5 é 9. Eu encontrei uma nova fração, 6 nonos. Essa fração 6 nonos ainda pode ser simplificada. Então, vamos simplificar essa fração por 3. O 3 divide o numerador e o denominador. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa minha segunda simplificação, eu obtive a fração 2/3. Essa fração ela é irredutível, ou seja, não pode mais ser simplificada. Logo, o resultado final da minha razão é 2/3. Exemplo 2. Uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Então, neste enunciado, a questão pede a razão, novamente. Então, a gente vai fazer a fração entre o número de vitórias e o número total de partidas. Então, a gente precisa ter essas duas informações, o número de vitórias e o número total de partidas. O enunciado me diz que foram 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas que essa equipe de futebol obteve. Então, a partir daí, a gente vai encontrar o número total de partidas disputadas, somando, né, as vitórias com os empates, que foram 15, e as derrotas, que foram 11. Então, quando eu somo tudo isso, eu encontro o número de partidas. 6 mais 5, 11, mais 1, 12. 1 e 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, ao todo, essa equipe disputou 52 partidas, incluindo as vitórias, empates e derrotas. Então, a partir desse dado, a gente vai montar a razão. A razão é a fração, no caso daqui, entre o número de vitórias e o número total de partidas. O enunciado me dá que foram 26 vitórias, então vai ficar 26 sobre o número total de partidas que eu acabei de encontrar, que foi 52. 52 partidas. Lembrando que quando a gente escreve a razão, a gente deve verificar se essa razão pode ser simplificada. Nesse caso aqui, a gente consegue sim simplificar, ou seja, existe um número que divide 26 e 52 ao mesmo tempo.
a gente pode simplificar por 2 e ir simplificando. Como também eu posso simplificar pelo maior número que divide eles dois ao mesmo tempo, que no caso é o 26, né? Então, 26 dividido por 26 vai dar 1, e 52 dividido por 26 vai dar 2. Então, a razão entre o número de vitórias e o número total de partidas disputadas por essa equipe é de 1/2. Essa é a razão encontrada